Glória a Deus. Pedir que o pastor Jonas possa orar por nós. Amém. Estenda suas mãos aqui. Espírito Santo, usa, Senhor, a vida, ó Deus, do pastor Emílio como canal de bênção sobre as nossas vidas. Ó Deus, nos instrui, Senhor, através, ó Deus, do conhecimento que o Senhor tem derramado sobre a vida do pastor Emílio. Deus, dá a ele sabedoria. E, ó Deus, em nome de Jesus, que somente a tua voz possa ser ouvida através do pastor Emílio, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Nós temos a conversar hoje sobre dimensão da conquista. Na nossa vida nós temos várias conquistas. As mais fáceis são as conquistas naturais. As que nós precisamos trabalhar mais são as conquistas espirituais. Nós temos uma conquista que é especial. Temos uma conquista que é a maior da nossa vida. Temos uma conquista que nós precisamos entendê-la, que é o amor ágape. E o amor ágape, ele só pôde existir a partir do momento que Jesus esteve aqui para justificar os nossos pecados. Até então, o pecado era justificado pelo sangue de um cordeiro. E após a vinda de Jesus, a nossa maior conquista, nós não conseguimos justificar os nossos pecados, mas o nosso pecado é justificado pelo sangue daquele que morreu na cruz. E quando é que aconteceu essa primeira conquista na nossa vida? Há mais de 2000 anos atrás. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel. Eu estou lendo Lucas 1:26. A Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. Maria foi escolhida porque Jesus tinha sido profetizado que ele seria da descendência de Davi. E José é o descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Ele explicou para ela estar alegre, porque ela estava sendo escolhida. Maria ficou perturbada, deve ter ficado nervosa com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho. E ele lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Ele reinará para sempre sobre o reino de Jacó. Sempre é sempre. Não precisa explicar o que é sempre. Mas a palavra nos diz, ele reinará para sempre. Seu reino jamais terá fim. Essa é a primeira conquista na nossa vida. A conquista seguinte que nós temos é a oportunidade de aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Quando nós fizemos isso, nós declaramos que nós vamos ser diferentes do que fomos até aquele momento. Isso não acontece de um minuto para o outro, mas essa diferença vai acontecendo. E ela nos transforma num conquistador. Nós fomos feitos para conquistar. Nós fomos feitos para aprender com Jesus, que é a nossa maior conquista. O amor ágape que ele nos trouxe. O amor ágape que faz a diferença da nossa vida. E que ele faz com que nós possamos entender que só com esse amor é que nós temos condição de realmente sermos conquistadores. Existem muitas conquistas na nossa vida, mas eu quero voltar para o Antigo Testamento para mostrar como é que eram as conquistas daquela época e como é que são as conquistas de hoje. Naquela época existia uma conquista por terra física. Hoje nós temos uma conquista por essa terra que está aí, por corações e não mais por terra. Naquela época se utilizavam flechas, lanças, espadas, escudos. Hoje nós temos uma arma muito maior, que é chamada de espada, que está aqui. Mas nós precisamos saber utilizá-la.
Quem pega uma espada na mão e não sabe utilizar uma espada de aço, vai mais se cortar do que poder utilizá-la como arma. Quando nós pegamos essa arma na nossa mão, nós precisamos conhecer e entendê-la. Quando nós nos decidimos a realmente fazer aquilo que Jesus nos ensinou, porque ele foi um conquistador. Ele conquistou 12 homens. Ele chegou um dia e disse assim: ei, Pedro, tu é Pedro, é? É Pedro. Tu é pescador, né? Mas pescador de peixe. Mas não vai ser mais, não. Ele disse uma palavra para Pedro e conquistou Pedro. Ele disse: tu vai ser conquistador de homens. Pedro não quis mais pescar peixe. Pedro quis pescar homens. E isso nós vamos buscar essa informação aonde? Na palavra do Senhor. Vamos começar vendo como é que era antes, o que aconteceu no momento da vida de Josué. Josué, quando se fala em Josué, logo se lembra de Jericó. Nós vamos falar daqui a pouquinho de Jericó. Mas agora nós vamos começar dizendo que em Deuteronômio 2:7, a palavra nos ensina: então o Senhor me disse, vocês já caminharam bastante tempo ao redor dessas montanhas, agora vão para o norte. O que isso quer dizer? O que nós temos para entender nessa mensagem que está aqui? Josué estava com o povo. Depois de ter passado tanto tempo com Moisés, ele estava indo para realmente obter terras e ter avançado para conquistar essas terras. Josué tinha uma determinação, era cumprir aquilo que Moisés tinha ensinado a ele, que era dar continuidade ao povo que estava sendo libertado do Egito, ao povo que ia mais tarde ser o povo que receberia Jesus. E o que ele fala então? Ele diz em 2:7, pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo que vocês têm feito. Isso ele falou para Josué, mas está falando para nós agora. Pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês, sua jornada por este grande deserto. Nesses 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês e não lhes tem faltado coisa alguma. O 40 anos aqui é o que comenta dos hebreus no deserto. Agora, eu não sei qual é a minha, qual é a tua aflição que nós temos e que pode ser 40 dias, 40 horas, 40 minutos ou mais que 40 anos. Mas aqui ele está dizendo assim: tem estado com vocês e não tem lhe faltado coisa alguma. Então, embora que você tenha essa condição de ter passado pelo deserto, isso é apenas uma preparação. Mesmo com os desvios de conduta do seu povo, pode trocar, por favor. Mesmo com os desvios de conduta do seu povo, Deus nunca os desamparou. Era aquele povo que ficou 40 anos no deserto. Mas somos nós também. Mesmo quando nós temos um desvio de conduta, o Senhor não nos desampara. Desde muito cedo, Ele fez uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E quando Deus faz aliança, ela não pode ser quebrada. Nós iniciamos falando que Lucas nos escreveu, dizendo como foi o início do nascimento de Jesus. E depois eu falava que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Aí nós fizemos uma aliança. E a mesma aliança que foi feita lá com Abraão, Isaque e Jacó, essa mesma aliança é o momento que nós aceitamos Jesus e nós estamos aliançados com o Senhor. Deus alimentou o seu povo com o maná e codornizes
Matou a sua sede com água da rocha no deserto de Zim. E em todo esse tempo, suas roupas não se desgastaram e suas sandálias não acabaram. Isso é que a palavra de Deus nos ensina. Ou seja, independente do deserto que nós estamos passando, Deus está cuidando de nós. Muitas vezes, no deserto nós reclamamos, dissemos que não tem comida ou que não tem água. É a dificuldade que se encontra para nós. Mas o que acontece é que Deus está nos protegendo. E mais do que isso, Deus está nos preparando. Porque a gente só consegue se preparar treinando. E quando algo acontece na nossa vida, nós temos que entender que se nós não nos voltarmos para o Altíssimo, para o Deus vivo, nada tem solução na nossa vida. A solução não é ficar olhando para trás. A solução não é ficar procurando aquilo que nós tínhamos antes. Foi estabelecida uma aliança. Meu secretário aí, tá bom, rapaz. Beleza, hein? Joabe está ligado. Foi estabelecida uma aliança inquebrável com o seu povo, garantindo que eles seriam cuidados, receberiam alimentos e nunca seriam abandonados. Então, isso é o que acontece com nós. Essa aliança também foi feita com você, e certamente, mesmo nos períodos de deserto, Ele vai sustentá-lo. Dê um glória a Deus aí, meu. Por quê? Porque você estará sendo sustentado por Ele. É Ele e nada mais do que Ele o nosso sustento. Vamos ver o que Pedro nos escreveu em 1 Pedro 2. Ele diz assim, é um texto que eu tenho certeza que vocês já ouviram e conhecem, mas não faz mal nós repetirmos. Ele diz, 1 Pedro 2, diz assim, 2,9. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, se você é a geração eleita, se você já é o povo adquirido, nós só temos uma situação: conhecer a dimensão da nossa conquista. Qual é a dimensão da nossa conquista? Você recebeu uma herança nessa terra e precisa caminhar. Hugo, pode trocar. Quando tu olhar para mim e olhar para ti é porque é para trocar. Vamos combinar, ninguém ficar sabendo, tá? Você recebeu uma herança nessa terra e precisa caminhar em direção a ela, como um soldado treinado no deserto para vencer muitas batalhas. Você vem no domingo, você é convidado para vir outros dias. O soldado treinado, o soldado que está no exército, quem foi para o exército sabe, todos os dias tem treinamento. O jogador de futebol joga no domingo, mas ele treina toda semana. Então, para nós sermos um soldado treinado no deserto, para vencer as muitas batalhas, nós precisamos nos dedicar a isso. Nós precisamos entender que se nós não tivermos esse treinamento, e esse treinamento, eu diria, diário, e nós iniciamos um treinamento diário. Esse treinamento diário é necessário que seja feito para que a gente possa estar responsável por aquilo que vamos fazer. Você foi qualificado como soldado de Cristo para fazer a diferença junto a homens, mulheres e autoridades. Onde você estiver, você é um soldado de Cristo. Aonde você estiver, você é um representante de Cristo. Aonde você estiver, você é um embaixador de Cristo. Olha a sua importância. Agora, com essa importância, você tem que entender que essa representação que você está fazendo é uma representação muito importante. É a mais importante que existe. Quando a gente representa alguém, ou uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, o Washington, que trabalha no cartório, sabe. A gente faz uma procuração, não é isso, Washington? Muito bem. Nós recebemos essa procuração. Ela está escrita? Sim, ela está escrita. É uma procuração de sangue. É uma procuração que foi feita na cruz. É uma procuração
que nós temos que honrar. Aquele que recebe a procuração de outra pessoa física, quando ele assina, ele está assinando pelo outro. Quando ele recebe uma procuração de uma empresa e ele assina, ele está assinando pela diretoria da empresa. Pelo sangue derramado da cruz, nós recebemos uma procuração. E essa procuração está na tua mão e na minha. Nós somos embaixadores de Cristo. E como embaixador de Cristo, nós temos essa procuração. Mas nós temos que honrar essa procuração. Nós temos que ser luz no mundo, sal da terra. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando a luz bate em nós, todos estão nos enxergando o que nós fizemos, nossas atitudes. Se apagar toda a luz aqui, vocês não vão me enxergar, não vão me ver. Não vão ver quem vai estar do lado de você. Não vai ver nem você. Nós vamos estar nas trevas. Mas nosso lugar não é nas trevas, nosso lugar é na luz. Como embaixador de Cristo, poder mostrar a procuração que nós recebemos dele. E dizer, sim, eu posso representá-lo pelos meus atos. Mas tu não está representando só por aquilo que tu fala. Não, falar é fácil. Eu tenho que representar pelos meus atos. Porque falar é fácil de fazer. Deus está lhe chamando para conquistar reinados inteiros em seu nome. Dê um glória a Deus no nome do Senhor. Você foi escolhido para conhecer a dimensão da conquista. A dimensão da conquista está à sua disposição. Talvez você esteja achando que o seu tempo já se foi. Suas conquistas não vão mais acontecer. Muitas vezes, independente da idade cronológica, a pessoa entende que o que ele tinha que conquistar já conquistou. Não, todo dia nós temos uma conquista a ser feita. Todo dia nós temos uma conquista nova a ser feita. Essa conquista eu não estou falando de valores, de coisa natural. Essa conquista eu estou falando da auxiliadora que Deus colocou do meu lado. Essa conquista eu estou falando que hoje de manhã era 8 horas, ela foi me acordar. Você viu? Não sei que hora você acordou seu marido. Mas eu sei a hora que ela me acordou. Vai ver que foi ele que te acordou, né? Ah, ele te deixa dormir. Ela me acordou. Enquanto eu tomei banho, que eu ia vir para a igreja, ela fez a melhor tapioca que existe. Eu entrego mesmo. Ela fez uma tapioca com queijo, coisa especial. O café estava pronto. Eu quis retribuir com aquelas palavras que vocês ouviram. Mas muito mais do que retribuir com aquelas palavras que vocês ouviram, foi a atitude dela. Ela não pensou 2 vezes, eu creio. Ela levantou. Enquanto eu tomei banho, ela foi preparar uma tapioca e um café para mim. Olha a conquista que ela realizou nesse dia. Olha a conquista que ela fez. Você tem feito isso com o seu marido? Você, marido, tem feito essa conquista diária com a sua esposa? Você, filho, tem feito essa conquista com seu pai? Você, pai, tem feito essa conquista com seu filho? Você, mãe, tem recebido essa conquista da sua filha? Se não recebeu, é porque você precisa amar ela mais ainda. Não é necessário, mas é o que a palavra nos diz. E só vai funcionar desse jeito. E você, filha, tem recebido da sua mãe esse amor? Então ela está te ensinando. Não fica bravo comigo, não. Mas ela está te ensinando. Ela está te ensinando. Porque ela te carregou 9 meses. No momento que tu não podia comer, ela te amamentou do próprio seio dela. No momento que você não sabia andar, ela te ajudou a andar. No momento que você mais precisou, era ela que estava ao teu lado. Ela não precisa de palavras. Ela pode até dizer que te ama, mas ela não precisa de palavras. Ela fez tudo isso. Isso a gente só faz quando a gente entende o amor ágape do Senhor. Por isso que eu digo, aumente o seu amor pela sua filha. Você ama ela não porque ela faz ou porque ela deixou de fazer. Você ama a sua filha porque você é uma conquistadora.
vai chegar o dia que ela vai ser mãe. E ela vai ser essa conquistadora. E ela vai se lembrar das conquistas da sua mãe na sua vida. Um momento, muitas vezes nós queremos que seja um momento logo, um momento já. Mas esse momento, o tempo é de Deus. E nós não podemos mudar nem a outra pessoa, quanto mais querer mudar a Deus. Josué assumiu o comando de Israel aos 65 anos de idade. E com 6 anos, ele conquistou o território que se transformou na herança de Israel. Deuteronômio 2:24. Nós vamos falar um pouco sobre uma conquista de Josué, antes de Jericó. Diz assim: vão agora e atravessem o ribeiro de Arnon. Veja, eu entreguei em suas mãos o amoreu Sem, rei de Esbom, e a terra dele. Comecem a ocupação, entrem em guerra contra ele. Nessa ocasião, Josué estava para entrar numa dimensão de conquista diferente, jamais vista até então. Mas para isso, teria que vencer. O povo foi fugindo no deserto, mas ele chegou num momento que ele teve que enfrentar uma situação diferente. Eu fui pesquisar para saber o que é Seom. E Seom, na pesquisa, informa que é impetuoso. Seom é o nome do rei. E o nome do rei era impetuoso. Impetuoso é uma pessoa que não fica parada. É uma pessoa que tem ação. É uma pessoa que faz a diferença. Ele só estava do lado errado. Esbom, o que significa? Esbom significa, não fala de, não é Deus é bom, não me confunda aí, né? Esbom significa fortaleza. Então, nós estamos aonde? Em Fortaleza. Nós estamos aonde? Estamos em Esbom. E possivelmente aqui tenha um rei impetuoso também. Ou seja, tenha Seom, aquele que Josué teve que enfrentar. E com isso, aprendemos mais um pouco. Entrar na dimensão da conquista não é simples. Eu não estou te dizendo aqui que é simples entrar na dimensão da conquista, não. A dimensão da conquista exige muito de dedicação, muito de esforço, muito de vontade, muito de entendimento daquilo que Jesus nos ensinou, para que a gente possa chegar nessa dimensão da conquista. Para Josué passar por aquela prova, significaria a maior prova depois da morte de Moisés. Deus sabia que Josué precisava passar pela dimensão espiritual da prova. Eu disse para vocês que a dimensão da conquista não é fácil, a dimensão espiritual da prova, ela exige mais de nós. Porque fazer uma conquista usando flecha e usando espada, normalmente, aqueles que tinham o maior número de homens com essas armas ganhavam a guerra. A gente sabe que nem sempre foi assim, mas eu falei só homens. Podia ter 300 com Deus, que o outro exército não interessava a quantidade de soldados que tinha. Mas, normalmente, a guerra era feita pela quantidade de soldados que existia. Agora, essa dimensão que nós estamos sendo convidados a participar e participamos é a dimensão espiritual da conquista. A nossa arma hoje não é mais a espada, aquela de aço, é essa espada. A nossa arma hoje não é mais aquelas flechas, a nossa arma hoje é a oração. A nossa dimensão espiritual da conquista, nós só alcançamos com a oração, porque sem ela nós não conseguimos conquistar. Depois que Deus faz você passar pela prova,
e atingir a conquista, isto fica cravado em você. A gente tem várias provas na nossa vida que nós passamos. Nós passamos por provas que fazem com que a gente não se esqueça mais disso. São dias marcados na nossa vida. A dimensão da conquista fica impregnada em você e nas próximas gerações. A dimensão espiritual da conquista, essa fica marcada em você e nas outras gerações. Algumas conquistas, e eu falo conquistas quando a gente aprende, elas ficam marcadas só na gente. Eu tenho um exemplo que é uma conquista minha, individual, mas que ficou marcada só em mim. Essa não vai passar para a minha geração. Eu me lembro que tinha por volta de 4 ou 5 anos. Eu gostava e ainda gosto de uma coisa chamada leite moça. Não sei se todo mundo gosta. Só que na época, o Joab parece que gostou pelo sorriso, né? Mas também parece que está deixando um pouco de lado o leite moça, né, Joab? Está melhorando, parabéns. Mas eu tinha 4 ou 5 anos. E nessa idade, minha mãe me deu uma latinha de leite moça, que tinha pouquinho, que ela tinha feito o tal do pudim. E com essa latinha, eu me lembro que na cozinha eu estava tomando esse leite moça e ele terminou, não saía mais. As latas antigamente não era que nem hoje. Hoje mudaram. A gente arranca toda a tampinha. Naquela época não fazia assim. Tinha que fazer 2 furinhos, um para entrar o ar e outro para sair o leite moça. A pastora está se lembrando da infância dela. Ela fez assim com a cabeça, se lembrou. Acho que mais gente se lembrou disso. Qual é a conquista que eu tive com uma lata de leite moça? Eu queria mais leite moça porque era bom. E quando tinha aquele furinho, na minha ignorância, e nós sempre somos ignorantes numa série de situações. Ignorante não é mal para nenhum. Todos somos, uns mais, uns menos, mas todos somos. Ignorante é só nós não saber algo a respeito de alguma coisa. Eu estou falando no natural, mas eu quero que vocês pensem no espiritual. O espiritual é mais forte que o natural. Eu estou falando no material. Numa conquista que eu tive, que eu aprendi, nunca mais fiz assim. Eu coloquei esse dedinho aqui dentro do buraquinho da lata do leite moço. Vocês estão rindo porque não foi vocês. Quem duvidar, pode vir olhar aqui o corte. Ele cortou quase todo o dedinho ficou pendurado. Eu nunca mais fiz isso na minha vida. Foi uma conquista forte. Foi uma conquista que eu aprendi. Eu não me lembro a roupa que eu estava, eu não me lembro se estava chovendo, não me lembro de mais nada. Mas daquela lata de leite condensado eu me lembro. Porque isso marca na nossa vida. Eu estou falando de coisa natural. Mas eu sei que a tua vida foi marcada por coisas espirituais. E é mais importante as coisas espirituais, por isso que eu estou falando. Porque as coisas espirituais, elas são levadas para as próximas gerações. O problema nesse dedinho aqui, não passou para a minha geração. Nenhum filho nasceu com o dedo cortado. E nós temos 3. Agora, as minhas conquistas espirituais, elas também marcaram, como marcou esse corte no dedo. E dessas conquistas espirituais, eu precisei fazer uma diferença na minha vida. Porque senão, quando eu falo conquistas, vocês entenderam. São situações, são dificuldades, são momentos da nossa vida. Eu precisei transformar essas situações espirituais, que podiam ser até iniquidades, mas eu precisei transformá-las, porque a minha conquista na área espiritual é não transformar para os meus filhos, para os meus herdeiros, para a minha geração, aquelas latinhas de leite condensado. Você está me entendendo o que eu digo? Você está me entendendo que mesmo que você tiver um problema, que nem aconteceu agora há poucos dias, nós tivemos uma pessoa da igreja que quebrou os 2 pés de moto, não foi? É um problema lamentável. É uma coisa que ele nunca mais vai esquecer para o resto da vida dele.
É uma conquista que ele está fazendo, se recuperar disso. Mas isso não vai influenciar as gerações futuras deles. A minha conquista, a tua conquista espiritual, se ela não for tratada de forma adequada, ela vai interferir na vida daqueles que são a nossa hereditariedade. Depois que Deus faz você passar pela prova e atingir a conquista, isso fica cravado em você. A dimensão da conquista fica impregnada em você e nas suas próximas gerações. Hoje, eu oro para que caiam por terra as dificuldades que ainda possam impedir você de atingir a dimensão da conquista. A minha oração é no sentido que na parte espiritual, Deus tenha recebido o teu pedido de perdão. Que você não entre na iniquidade. E o que é iniquidade, então? Iniquidade é eu ter colocado o dedo de novo dentro da latinha de leite condensado. Eu nunca mais coloquei. Essa iniquidade eu não fiz. A iniquidade espiritual é eu errar e errar de novo. Errar, posso pedir perdão e erro de novo. Essa conquista, ela não é a conquista que nós estamos falando. O rei Seom simboliza o poder de Satanás que se levanta para impedir Josué de atingir a dimensão da conquista. A todo dia, a todo momento, a toda hora, Seom, que é impetuoso e que nós estamos em Fortaleza, muito mais, eu creio que muito mais nós aqui do que quem não está em Fortaleza. Seom se levanta para que você e eu, se não soubermos administrar a nossa língua, que nem fala Tiago, de tão pequena que ela é e de tão grave as palavras que saem, que a língua domina. Se nós não tivermos domínio da nossa língua, Seom vai nos ensinar o caminho. E o caminho é de luta. Mas não é uma luta da conquista que eu estou querendo falar para vocês. É o caminho para se afastar da conquista verdadeira. E para isso, ele não criaria nada de novo, porque Satanás não sabe criar nada de novo a não ser copiar. Pelo contrário, utilizaria 3 características já enraizadas em um povo desinteressado em crescer. Eu vou repetir. Utilizaria 3 características já enraizadas em um povo destinado em crescer. Quem era esse povo desinteressado em crescer? Esse povo desinteressado em crescer era o povo que teve no Egito. Era o povo que estava com saudade do cheiro da cebola do Egito. Não é só esse povo. Esse povo somos nós. Somos nós que pelo mundo colorido, pelo mundo que mostra tantas situações, nós deixamos a verdadeira conquista para participar de situações que não são as situações que nós deveríamos estar. Então, uma das estratégias de Seom, a estagnação. O povo ficou 40 anos no deserto. Há pessoas que vivem o tempo inteiro na mesma luta. A luta que passou, passou. A luta que se foi, foi. Você não vai mudar nem 1, nem 2, nem 10 anos atrás. A luta que passou, se foi. Essa não é mais sua luta. Fica relembrando só os 40 anos do deserto, enquanto Deus está te dando tantas coisas que você não está enxergando. Em Deuteronômio 2:2, vocês já caminharam muito tempo em volta dessas montanhas. Agora vocês vão para o norte. Aquilo que eu tinha falado no começo para vocês. Nós temos que entender, de parar de olhar para trás e seguir o caminho que o Senhor quer nos mostrar. O povo caminhava dando voltas em torno dos montes de Seir. O que quer dizer Seir? Seir é um local áspero. O que significa um local áspero? É um local que possivelmente tinham plantas com espinhos, tinham pedras, tinham dificuldades de estar lá. E o povo caminhava dando voltas nos montes de Seir. Não ficava difícil compreender os porquês
do Senhor fazê-los caminhar em torno desses montes. O povo aquele que fica murmurando, o povo aquele que fica reclamando de tudo, o povo que fica reclamando de que um dia teve no Egito, mas um dia teve no Egito, hoje conheceu o Senhor, hoje está livre, livre para fazer aquilo que a palavra nos permite fazer, mas fica caminhando ao redor de um local áspero. Se você ficar só passando em local que tem espinho, você vai receber esses espinhos. E essa aspereza do local vai ser transferida para a sua aspereza. E você vai ser uma pessoa áspera. Uma pessoa áspera é aquela que não sabe o que é o amor ágape, que é o que Jesus ensinou. Então, eu e você devemos amar as outras pessoas, não por aquilo que elas fazem, mas por eu decido amar a outra pessoa. Jesus não foi para a cruz lembrando que eu fiz pecado e você fez pecado. Ele disse: eu vou te amar independente da tua aspereza, porque Ele é amor, porque Ele é o amor ágape. E a diferença é essa. E é isso que nós temos que aprender. E é essa conquista que nós temos que ter na nossa vida. Andar em círculos não é bom para ninguém, não agrada ninguém. De fato é áspero, desagradável viver tentando, sem nunca sair do lugar. Eu não sei como é que está a tua vida. Eu não sei se você está andando em círculo. Mas se você está andando em círculo, você tem coisa melhor para fazer. Vá para a região do norte, troque de direção, avance, conquiste. Tudo está aí. Deus já preparou o caminho para você. A segunda coisa é o retrocesso. Pior do que a estagnação é o retrocesso. O povo queria retornar, enfrentar desafios. Não era a opinião da maioria. Muitas vezes no nosso casamento, mais do que nós ficarmos parados, nós queremos um retrocesso. Eu falo casamento porque é um tipo de relacionamento, mas serve de mãe para filha, serve de filha para mãe, serve de vizinho para vizinho, serve todo o relacionamento que nós temos. O relacionamento que nós temos é um relacionamento que nós devemos ter de conquista, e só conquista aquele que estiver com seu coração impregnado de amor ágape. Esse vai conquistar, o outro vai aceitar retrocesso. Eu me lembro bem, embora faça 40 anos, porque foram 36 de casado, mais 4 de namoro, a intensidade, quando a gente conhece uma pessoa e quer casar com ela, a intensidade de conquista é muito maior. A intensidade de conquistar de que maneira? De ser agradável a outra pessoa, de fazer coisas que agrade a outra pessoa. E isso com o tempo vai se desgastando. Isso com o tempo é secom na nossa vida, fazendo com que em Fortaleza não tenha espaço para Josué conquistar. Isso faz com que esse rei impetuoso comece a determinar situações na nossa vida e nós aceitamos pelo retrocesso. E aquele povo que saiu de lá, ele queria retornar sim. Agora, para a gente ter uma conquista diária, é um grande desafio. E nem todos estão interessados nesse desafio. Mas quando nós passamos a conhecer a palavra do Senhor, esse desafio é que importa. Porque em Números 14:3 diz assim para nós: porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Quem está solteiro quer casar, quem está casado quer separar. Quem encontra um amigo não quer mais ser amigo daquele amigo, quer encontrar outro amigo. Quem Deus determinou que fosse seu pai ou sua mãe, você reclama que o pai do vizinho é melhor que o seu. Quando você tem o seu filho, você reclama que o filho do vizinho é melhor que o seu. Isso tudo é voltar para o Egito. Isso tudo é não conquistar, é não avançar. Quem fica muito tempo estagnado sem progredir, sem ascender um padrão melhor em todos os sentidos, acaba retrocedendo. E foi exatamente o que aconteceu. Deus esperava ver um padrão de fé absoluto no seu povo, depois de ter demonstrado tantos sinais e maravilhas.
Ele mostrou sinais e maravilhas naquela época. Para nós ele mostrou mais ainda, que foi a ida de Jesus para a cruz. Da mesma forma, ele esperava ver isso na sua vida, que está em Hebreus 10:38. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Então tudo que você conquistou hoje, até hoje, o nosso papel é só conquistar mais. Porque em Hebreus fala que nós vamos viver pela fé, e se retrocedermos, nós não estamos agradando ao Senhor. Mais do que uma repreensão, isso é um aviso. É todos para fazerem o que está escrito em Hebreus 10. Se retroceder, não me agradarei dele. Mas e viver pela fé? Eu posso não querer viver pela fé? Posso. É isso que eu digo, que mais que uma repreensão, é um aviso. Se você não quer viver pela fé, a decisão é sua. Mas em compensação, as consequências também serão suas. Avanço limitado. O povo queria fazer um acordo com o inimigo. E em Deuteronômio 2:27, deixa-nos passar por la tua terra, iremos somente pela estrada, não nos desviaremos, nem para a direita nem para a esquerda. Por prata venderás a comida que comeremos e a água que beberemos. Apenas deixa-nos passar a pé. O que acontece muitas vezes na nossa vida? E eu já vi algumas pessoas, porque eu te digo para ti, rótulo não faz conteúdo. Se alguém me pergunta se eu sou evangélico, eu digo, eu sou de Jesus. Porque rótulo de evangélico hoje já está contaminado. Rótulo não faz conteúdo. Pessoas que a gente já teve a oportunidade de conviver e que se denominam, usam a bandeira ou a faixa de evangélico. Nós estamos em Fortaleza de novo, nós estamos em Esbom. Esbom luta contra ser dominado por Josué, hipoteticamente. Em outros locais, mas não se esqueça que nós estamos em Fortaleza. A pessoa vem para um local desse, e se ela tiver que dar a oferta, que ela pagou R$8 a mais, no exemplo que eu estou dando dessa água, ela não dá essa oferta. Mas lá, aonde ela faz um acordo que não devia ter feito, ela não tem limite para fazer esse gasto. Quando nós éramos do mundo, nós não tínhamos limite para fazer esse tipo de gasto. Quando o mais importante da conquista da nossa vida acontece, nós colocamos limite na nossa oferta. Eu não falo no dízimo, porque o dízimo, quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, tem que se santificar. Não se faz acordo com o diabo. Porque no contrato já está escrito que no final ele vai te roubar, te matar e te destruir. Então, o que acontece? Aonde é que é o contrato? O contrato é aqui na palavra, isso já está feito. Para entrar na dimensão da conquista, você precisa ser destemido. Você precisa ter coragem. Em um momento como esse, podemos pensar em Caleb, encorajando ao povo depois de conhecer a terra prometida. De certo que venceremos. Amém? De certo que você vencerá o medo, os gigantes e o desconhecido. Sempre vai existir. Nós não vamos eliminar o medo totalmente. Não vamos eliminar os gigantes. E o desconhecido nós só vamos conhecer quando nós passarmos por ele. Agora, não existe gigante maior que o nosso Deus. Então, se nós temos esse entendimento, nós não precisamos ter o medo e podemos enfrentar o desconhecido. Quando você entra na dimensão da conquista, nada mais poderá lhe impedir. Nada poderá lhe impedir se você compreender e entrar na dimensão da conquista. Em Josué 1:3, ele nos escreveu, a palavra nos escreve e diz assim: como prometi a Moisés, todo lugar onde puser os meus pés, eu darei a vocês. Isso é o Senhor falando. Creia e receba em nome de Jesus. Eu te digo para ti, onde você colocar os seus pés, você está conquistando. E esse local é seu. Agora não me leve a mal, não me engane, não me entenda mal. Eu te digo, creia e receba em nome de Jesus isso. Agora, nós estamos no outro nível. Aquele nível que falamos antes de Josué. Era enfrentar a cidade, matar quem estava lá e tomar aquela terra.
O nosso nível é outro. Hoje o nosso nível é espiritual. Os nossos pés são pés espirituais. Seu território se estenderá do deserto do Líbano até o Eufrates. Eufrates é um rio. O deserto do Líbano é longe do Eufrates. Então nós temos que receber essa palavra, dizendo que nós temos muito para conquistar. Creia e receba em nome de Jesus que você tenha muito para conquistar. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Essa é a palavra que Deus está nos dando agora. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Para você ser um conquistador, para você ser um multiplicador do amor ágape, independente do que a outra pessoa fez ou deixou de fazer. Ninguém poderá te resistir todos os dias. Creia e receba em nome de Jesus. Assim como estive com Moisés, estarei com vocês. É o Senhor te dizendo. Um dia ele esteve com a sarça ardente com Moisés, e ele estará com você. Receba também em nome de Jesus. Nunca os deixarei, nunca o abandonarei. Então, por maior que seja o gigante, por maior que seja o medo que você tenha, e o desconhecido é o próximo minuto, o que Deus nos deixa dito para que nós entendamos a dimensão espiritual da conquista, é que Ele nunca nos abandona. Dimensão da conquista, eu vou te convidar, se você tiver condição e aceitar meu convite, para entender com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todo aquilo que de melhor você tem. Entender o que você está lendo e está me ouvindo falar. Você vai ser o melhor filho. Eu não disse o primeiro, eu disse o melhor. E tem uma diferença grande entre o primeiro e o melhor. O primeiro é uma disputa entre vários filhos. O melhor, eu não quero saber como é o outro filho. Eu quero saber de ser o melhor filho. Alguém pode dizer, mas eu não tenho filho. Mas você é o filho. O principal é o Pai, Deus Pai. E quando aqui diz, você vai ser o melhor filho, eu estou falando de você com o Pai. Estou falando de você com o seu filho. E estou falando do filho para com o Pai. Você vai ser o melhor marido. Não olhe para o lado. Não olhe para o vizinho. Você vai ser o melhor marido. Com as condições que Deus lhe deu para ser o melhor marido. Você vai ser também o melhor pai. Eu não estou falando de financeiro. Eu não estou falando de coisa. Eu estou falando de tempo. Eu estou falando de qualidade de tempo. De condição de ser o melhor pai. Você trabalha, você vai ser o melhor funcionário. Mas eu já trabalho mais que os outros e os outros ganham de mim. Eu não estou querendo saber isso. Eu não sei se o outro é filho de Deus. Você vai ser o melhor funcionário. Por quê? Porque alguém vai estar olhando para você. Alguém vai querer saber como é que você faz. Alguém vai querer saber como é que você resolve aqueles assuntos. Você é funcionário, você é o melhor. Se você está recebendo a remuneração que lhe compete, coloque na mão de Deus. Se você está recebendo menos do que lhe compete, coloque na mão de Deus. Agora, você só vai provar que é o melhor filho de Deus sendo o melhor funcionário. Se você é um empresário, você tem que ser o melhor empresário. Nós temos visto aí os últimos dias, título de empresário, que eu disse para vocês que rótulo não é conteúdo. Não são todos os funcionários, não são todos os empresários iguais. Mas o que nós temos visto de conteúdo de empresários são conteúdos que nós não devemos seguir. Se você é empresário, seja o melhor. Cumpra com o seu compromisso. Se você é funcionário e tem horário para chegar, cumpra com o seu horário. Se você é empresário e tem que pagar suas contas, pague as suas contas. Cuide para não gastar mais do que você pode. Por que isso? Eu não estou falando de financeiro. Não estou falando de caixa nem de contabilidade. Eu estou falando o melhor filho do pai que você é. E o melhor filho do pai está representando o pai. O melhor filho do pai está com a procuração do pai. O melhor servo de Deus. Essa é a maior de todas, por isso que eu deixei para o final. Você é o melhor servo de Deus.
não é o primeiro, não importa ser o primeiro, importa ser o melhor dentro da minha condição. Você vai ser o melhor porque está na dimensão da conquista. Não só na dimensão da conquista natural, mas na dimensão da conquista espiritual. Creia, glorifique, e eu vou te pedir para aplaudir o nome do Senhor Jesus. Porque você só vai aplaudir o nome do Senhor Jesus se você entendeu que tem que ser o melhor filho dele. Quando você entra na dimensão da conquista, você termina com a resistência do inferno. Se você está decidido a conquistar, você vai buscar as melhores alternativas para aquela conquista. Em Deuteronômio 2:31, o Senhor me disse: estou entregando a você Seom. Seom. Seom é aquele rei que eu disse que quer dizer impetuoso. E a sua terra. Comece a ocupação. Tome posse da terra dele. Então Seom saiu à batalha contra nós em Jaza, com todo o seu exército. Mas o Senhor, o nosso Deus, entregou-o a nós e o derrotamos, a ele e os seus filhos e todo o seu exército. Seom não tem força na tua vida. Por mais impetuoso que seja o pecado, por mais brilhante, por mais colorido, ele não tem força na tua vida. Não tem força porque o Senhor Deus já entregou ele derrotado a você. Então não adianta ele vir com superfúgios, que são os filhos, que seja quem for, o Senhor já o derrotou e todo o seu exército. Amém? Nós precisamos derrubar as muralhas para viver as conquistas de Deus. Nos aparecem na vida muralhas de desânimo, de medo, de incredulidade, de passividade, muralha de perdão. Eu sou filho de Deus, mas não perdoo. Então, vamos se corrigir primeiro. Perdão é uma decisão. A passividade é uma decisão. Sai do canto, que nem diz o cearense. A palavra fala que fica andando em círculo. Mas para traduzir para o cearense, tem que dizer sai do canto, não fica passivo. A incredulidade, o medo, o desânimo, tudo isso nos paralisa. Para conquistar Jericó é necessário deixar a presença de Deus ir à frente. Não é receita de bolo que eu vou dar para vocês, mas isso está na palavra. Mas preste atenção, as muralhas de Jericó não caíram por outro motivo, a não ser deixar a presença de Deus ir na frente. Nós queremos nos colocar na frente de Deus. Muitas vezes nós pensamos que nós mesmos somos Deus. Muitas vezes nós pensamos que nós somos o dono da razão. Josué fez a primeira batalha em Fortaleza. Depois que treinou, ele foi para Jericó. Porque Jericó, a parede da muralha era muito maior do que aquela de Fortaleza. E ele tomou conta do entendimento. E ele deixou a presença de Deus ir na frente. Em 6:11 diz assim: a arca do Senhor rodeou as... Eu declaro, Senhor, que Seom, o impetuoso, está fora da minha vida. Não adianta ele me desligar o microfone, porque Manuel me ajuda e me traz outro microfone. Ele que não venha me incomodar, vai ficar embaixo do pé de alguém aí. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram a arca. O que aconteceu aí? A presença de Deus na frente. Aquilo que você tiver que conquistar, primeiro, mantenha a presença do Senhor. O povo precisava ter a arca indo à frente. A arca era um móvel de madeira de acácia coberta de ouro, que representava a presença de Deus e a sua aliança com Israel. Se queremos vencer as muralhas que surgem à nossa frente, com o inimigo de nos fazer parar ou desviar dos propósitos de Deus, precisamos ter um compromisso em deixar o Senhor ir à frente. Porque se o Senhor não for à frente, não é o tempo.
A presença de Deus na nossa frente é que faz a diferença. Quando você tiver que ir para uma conquista, a primeira sua oração: Jesus, vá na frente, vá abrindo o caminho, vá abrindo as portas, e eu vou só passando. A glória é essa. Se queremos vencer as muralhas que surgem em nossa frente com o intuito de nos fazer parar ou nos desviar dos propósitos de Deus, precisamos ter compromisso e ir à nossa frente. Não podemos nos valer de técnicas humanas para tentar vencer os obstáculos. Precisamos esperar o agir de Deus. Muitas vezes nós queremos, ao invés de esperar Deus, fazer pelo nosso braço. Aí a gente bate a cabeça na parede. Segundo fator para nós determinarmos a nossa conquista é obedecer a ordem do Senhor. Obedecer a ordem do Senhor significa: no segundo dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial. E assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugaram. Se você quer conquistar, madrugaram. Olha a dica para você: não fique dormindo até as 11 horas, que você não vai conquistar nada. Aliás, conquista ficar dormindo muito tempo é quilo. A gente vai engordando assim que nem eu, mas eu levanto cedo. Embora além de levantar cedo ainda engorda. Mas ficar dormindo muito só faz engordar. E a palavra: ao subir da alva e da mesma sorte, a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes, e era o 7º dia. Obedeça a ordem do Senhor. O povo precisava rodear a muralha. Aqui está a questão da obediência e da ação. Se você está consciente de que Deus lhe deu uma ordem, obedeça. Esta é a sua parte. Não olhe para os seus pés inchados, no seu cansaço. Não dê desculpas sobre a falta de tempo. Se Deus já lhe deu a ordem, é porque Ele te conhece. Te conhece antes de você nascer. Ele sabe tudo sobre você. E Ele te deu a ordem. E você não arrume desculpa, nem por falta de tempo. Deus te ordenou. Então obedeça. Esperar pelo tempo do Senhor. É um terceiro fator que nós podemos falar. Que muitas vezes a nossa impetuosidade, que era aquilo que era do rei Seom, faz nós irmos além do tempo do Senhor. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Eles esperaram, foi o momento certo. Eles esperaram, foi aquele momento em que o sacerdote tinha que tocar a trombeta. E o povo que circulou a cidade gritou. E aquelas muralhas, que no entendimento humano eram muralhas indestrutíveis, elas caíram. Aí você pode dizer que houve um terremoto naquele exato momento. Bom, foi no 7º dia, depois das 7 voltas, foi na hora que tocou a trombeta, foi na hora que todo o povo gritou. E se houve terremoto, foi a mão de Deus também que fez aquele terremoto. Se não foi o volume do grito do povo, porque eu creio que não tenha sido o volume do grito do povo, mas tenha sido a mão de Deus. Deus poderia fazer com que aquelas muralhas virassem pó logo no primeiro dia. Se Ele é todo poderoso no dia, Ele já ia ter virado em pó. E por que Ele não fez? Israel deveria andar em torno de Jericó durante 7 dias. Essa foi a mensagem que Josué recebeu. Aqui está o teste de perseverança e paciência na minha e na tua vida. Quando nós precisamos alcançar uma conquista, e essa conquista precisa de perseverança e paciência, nós não podemos desistir antes do tempo. Deve obedecer hoje e continuar obedecendo amanhã, mesmo que os obstáculos pareçam mais firmes que antes. Muitas vezes, quanto mais a gente ora, ele só fica maior para ter um tombo maior. Aleluia. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Seom, sai daqui, não seja impetuoso.
te aquieta, rapaz. Ele só está ajudando a pregação. Ele não está incomodando, não. Para mim, ele não me incomoda. Ele já perdeu mesmo. Você deve ser mais firme do que as muralhas. Sua fé deve ser mais resistente do que os grandes obstáculos. Depois de rodear a cidade no primeiro dia, não houve nenhum resultado. Possivelmente, a tua conquista na primeira tentativa não vai resolver nada. Talvez tenha sido difícil para alguns israelitas levantarem de suas camas no segundo e no terceiro dia e nos dias seguintes, sabendo que nada aconteceu na véspera. Eu não sei, hoje uma grande conquista que tem para o povo é conseguir arrumar emprego. Mas se você ficar na sua cama no segundo e no terceiro dia, ninguém vai lhe buscar lá para lhe dar um emprego. Você tem que derrubar essa muralha. A muralha existe, mas ela com oração vai cair. Você já experimentou esse desânimo? Muitas vezes, quando nós tentamos alguma coisa para conquista, 1, 2, 3 vezes. Falar de Jesus para uma pessoa, 1, 2, 3 vezes. Pode nos levar ao desânimo, mas não é isso que o Pai espera de nós. Não se deixe vencer pelo desânimo. Continue obedecendo ao Senhor. No 7º dia a muralha caiu. Não podemos fazer uma regra para Deus e dizer que Ele sempre vai agir depois de 7 dias ou depois de 7 orações. Muitas vezes a gente ouve isso. Eu já orei 7 vezes, a muralha caiu, mas o meu problema eu não conquistei. Isso não é matemático. 7 vezes era para aquelas muralhas. Para a nossa conquista, pode ser menos, pode ser mais e pode até ser 7. Ele pode agir no primeiro dia, no 7º ou no 21º, como aconteceu com Daniel, ou em outro dia qualquer. O que concluímos de tudo que conversamos hoje? O que nós podemos ter de resumo daquilo que nós falamos? É que Deus tem um tempo certo para tudo. Apesar de que, em alguns casos, nós é que retardamos as bênçãos. Me escute bem. Deus tem um tempo para tudo. Nós retardamos essas bênçãos quando? Devido à nossa incredulidade, passividade, desobediência. Resumindo tudo, murmuração. Quando se entra nesse campo, Deus diz assim: você está murmurando? Resolva só você. Você não está acreditando que eu posso lhe ajudar? Resolva só você. E aí a conquista não acontece e a muralha não cai. Agora, você está na dimensão espiritual da conquista. Eu espero que a conclusão seja que você entendeu o que é a dimensão espiritual da conquista. A dimensão espiritual da conquista não é você sozinho, é muito mais Deus com nós. Eu te convido a ficar de pé, que eu quero concluir, mas quero profetizar na tua vida algumas situações. E aquelas que eu não profetizar, você é sacerdote e tem toda a autoridade de profetizar na tua vida, para que você permaneça na dimensão espiritual da conquista. E que dele os tocadores saíram tudo, tocador, estangedor, tangedor do povo. A minha expectativa é que você guarde essas 3 palavras: dimensão espiritual da conquista. Não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho da dificuldade, você, obedecendo a Deus, é que pode controlar a sua conquista. E eu vou te abençoar da parte de Deus, te dizendo assim: e se você confiar no que eu te disser, responda com amém. As grandes muralhas vão cair na tua vida. Sua família vai conhecer Jesus por você. Você irá prosperar. Você receberá vestes de santidade. Em todos os lugares Deus estará com você. Haverá um novo tempo na sua vida.
palavras e atitudes não te abalarão. Você confirmará o ministério da sua vida. Deus ouvirá o seu clamor. Promessas de Deus serão cumpridas no tempo certo. Sua casa será uma casa de paz. Sua casa será chamada casa de oração. Aleluia. Quando eu falo casa, eu não digo o local que você mora. Eu chamo de casa você que é morada do Espírito Santo. E sua casa, ela terá paz e terá oração. Eu creio que essa dimensão espiritual da conquista possa fazer parte da tua vida. Eu não te prometo que muralhas maiores do que aquelas que você já derrubou não vão aparecer na sua vida. Poderão aparecer reis impetuosos, confundindo o seu entendimento. Mas você, com a dimensão espiritual da conquista e tendo Deus como Senhor e Salvador, você tem capacidade de vencer todas as conquistas da sua vida no tempo certo. Pergunte para quem está do seu lado: você já teve a oportunidade de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? E o que a pessoa lhe respondeu? Sim. Fique sentado aí. Se ela respondeu que não, diga a ela: você precisa da dimensão espiritual da conquista, que só é dado para aqueles que aceitaram Jesus. E traga ela aqui na frente, porque nós precisamos conhecê-la. Alguém não tinha aceitado Jesus ainda? Isso não é oferta. Jesus não se oferece. Jesus é a melhor oportunidade da nossa vida. Se alguém precisar de uma oração para se reconciliar, também pode vir aqui. Se você precisar fazer a melhor conquista da sua vida, é aceitando Jesus. Amém?